Sejam muito bem-vindos ao JR Exatas. Hoje nós vamos ver um problema clássico de teoria das probabilidades, que tem até um nome mais sério, chama Paradoxo de Monty Hall. Houve na década de 1970 nos Estados Unidos um programa televisivo chamado Let's Make a Deal, com o seguinte jogo: o apresentador Monty Hall exibia 3 portas a um participante. Atrás de uma delas estava um carro e atrás das outras duas um bode. O participante então escolhia uma das portas, que não era aberta. Monty Hall então abre uma porta que o candidato não escolheu, mas contém um bode. E pergunta então ao participante se ele quer escolher outra porta. Pergunta-se então o que é mais vantajoso: permanecer com a opção escolhida ou mudar de opção? Bom, em relação a essa questão, o que o senso comum nos diz? Que não há vantagem alguma mudar de porta. Porque se nós escolhemos uma das portas e ele abre uma outra que não contém o que nós desejamos ganhar, então o raciocínio rápido é o seguinte: ou o carro está na porta que ainda não foi aberta, ou o carro está na porta que eu já escolhi. 50%. Se é 50% para cada uma dessas duas opções, não há vantagem alguma mudar de porta. Isso é o que diz o senso comum. No entanto, essa questão ela contradiz e muito o nosso senso comum. Não é bem assim. Então, antes de resolver esta questão, eu vou tentar mostrar numericamente um modo de nos convencer que é muito melhor mudar de opção. Vamos ver então. Eu inicialmente escolho a porta A. Se eu escolher essa porta, eu tenho 1/3 de chance de ganhar o carro. Consequentemente, outros 2/3 ficam com a porta B e C. O Monty Hall já sabe onde está o carro e ele sabe onde estão os bodes. Suponha que ele abra uma das portas, a C. Em ele abrindo a C e tendo um bode, 2/3 continuam aí. Ele apenas mostrou o que havia nos 2/3, como estão compostos os 2/3. Só que em termos de estatística, eu não posso dizer nada a respeito da porta que foi aberta, porque eu já estou vendo o que exatamente está ocorrendo com essa porta, a C, a que foi aberta, e eu estou vendo que tem um bode. Então, estatisticamente, é 0 essa porta. Consequentemente, os outros 2/3 que ainda estão aí vão ficar todos inseridos na porta B, que ainda não foi aberta. Então, dessa forma, a gente nota que se nós mudarmos de escolha e nós ganharmos o carro, a nossa chance é maior. Ou seja, mudando de escolha, a chance é maior. A nossa chance de vitória tem um número maior. Se isto ainda não ajudou a convencer de que a mudança é a melhor opção, eu vou mostrar mais um outro jeito de raciocinar. Vamos supor então que já foi escolhida uma porta, a porta com o bode também já foi aberta, e nós temos que responder a pergunta: vamos mudar de opção ou não? Vamos ver as opções que nós temos aqui de escolha. Nós podemos escolher uma porta com bode,
Podemos escolher outra porta com bode ou finalmente escolher uma porta que tem o carro. Vamos olhar a escolha dessa porta aqui. Escolhi essa porta com o bode. O que pode ocorrer nessa porta aqui? Eu posso, nesse caso, manter a minha escolha. Se eu mantiver, eu vou ficar com o bode. Se eu mudar de opção, levando-se em conta que a porta com outro bode já foi aberta, eu vou ganhar o carro. Então aqui, mudando de opção, nessa escolha eu ganho o carro. Se eu fizer o mesmo raciocínio com as outras duas escolhas, eu vou ficar com esse gráfico aqui. E aí nós vemos que todas as vezes em que eu não mudei a opção, eu tenho só uma opção de levar o meu carro. 1/3. E nas vezes em que eu mudo de opção, eu tenho 2 chances de levar o carro. 2/3. Então aqui é uma outra maneira de nós vermos que a melhor opção é mudar a nossa escolha. Vamos agora, então, resolver matematicamente essa questão e ver que numericamente, a melhor opção é mudar a escolha. A resolução dessa questão fica mais fácil lançando mão de um diagrama. Diagrama esse composto pelos eventos A1, A2 e A3. Eventos esses permeados por outro evento C. No entanto, A1, A2 e A3 compõem o nosso espaço amostral, que é o que está marcado aí. Vamos dar nome a esses eventos. A1, escolhi A e o carro está em A. A2, escolhi A, mas o carro está em B. A3, eu escolhi A, no entanto, o carro está em C. E o evento C, Monty Hall abre a porta C. O que a questão está pedindo? O valor numérico da mudança de opção. E a mudança de opção vai ocorrer nessa situação aqui. Eu escolhi A, o carro está em B, dado que a porta C está aberta. Então, eu vou ganhar o carro nessa situação se eu mudar de opção. Então, esse valor é que nós temos que descobrir. Lembrando da probabilidade condicional, nós temos essa expressão aqui. Vamos numerar algumas probabilidades. P de cada AI é 1/3. Os eventos são iguais. E nesse caso, a gente pode dizer que o nosso espaço amostral é um espaço amostral equiprovável. Outra situação. A porta C é aberta, dado que eu escolhi A e o carro está em A. Ele não vai abrir a porta que eu escolhi, nem a que está o carro. Então ele tem 2 outras portas para abrir, então é meio. Essa situação. Outra situação, eu escolhi, melhor dizendo, C é aberta, dado que eu escolhi A e o carro está em B. Então ele não vai abrir a que eu escolhi, não vai abrir a que está com o carro, então só pode abrir C. E é 1 essa probabilidade. E a última, C é aberta, dado que eu escolhi A e o carro está em C. Se o carro está em C e ele sabe, óbvio, então ele não vai abrir essa porta. Então é 0. Vamos obter então o nosso P de C. C é a intersecção do evento abrir a porta com as escolhas que eu fiz e onde está o carro. Dessa união nós temos o C. Assim, o P de C é o P desta união. Cada um desses eventos aí contendo essas intersecções são eventos mutuamente exclusivos. Então as intersecções são 0. As intersecções são vazias e a probabilidade delas é 0. Nesse caso, se nós expandirmos esta união, nós vamos ficar apenas com a soma. Ou seja, o P de C vai ser exatamente isso aí. Vamos então descobrir o que é o P de C inter A1. P de C
inter A1, eu vou obter dessa expressão aqui, P de C, dado que ocorreu A1. Aí, multiplicando, nós temos essa expressão para o P de C inter A1. Então, nessa expressão, colocando os valores que nós já obtivemos, nós temos esse resultado. Vamos calcular agora o P de C inter A2. P de C inter A2, nós temos este resultado aqui, que é o mesmo que P de A2 inter C. E a última opção que falta para a soma, para nós obtermos o P de C, é 0 vezes 1/3. Então, lembrando que a questão está pedindo P de A2, dado que ocorreu o evento C. É essa expressão. Colocando então os resultados que nós já obtivemos, nós ficamos com essa expressão toda aí. Isso remete a um resultado maior do que 66%. Então a gente pode afirmar sem medo de errar agora que é vantajoso mudar a opção. Se alguém ainda não se convenceu, então eu tenho uma sugestão, né? Assistam outra aula sobre esse mesmo assunto, porque com outra pessoa explicando, pode ser que fique mais claro ver que realmente é mais vantagem mudar a opção escolhida. Se ainda assim ficar difícil, então eu tenho uma coisa acalentadora. O grande matemático húngaro Paul Erdos errou essa questão. Ele achava que não havia vantagem alguma mudar a opção escolhida. Ele só se convenceu de que ele estava errado após fazer várias simulações com um aplicativo computacional. Aí ele viu que realmente era mais vantajoso mudar a opção escolhida. Muito grato pela atenção.